Bom dia, pessoal. Todos estão bem? Que bom. Vamos lá. Deus tem nos feito promessas poderosas, muito grandes, nas últimas semanas, nos últimos meses. Posições de liderança, de governo, posições de autoridade, mas nós precisamos entender que tudo isso tem um propósito. Tá? Nós temos falado muito sobre isso. Mas, acima de tudo, nós precisamos entender que Deus tem nos levantado como influenciadores. Diga essa palavra comigo, influenciadores. Por que influenciadores? Porque Deus tem trabalhado fortemente para resgatar e trazer, ao maior número de pessoas a influência do reino, a influência da cultura do reino, da cultura da fé. E se não influenciarmos, seremos influenciados. E se você não influenciar, os padrões baixos que estão aí, de alguma forma, daqui a pouco eu vou mostrar a você, que existe uma ação maligna, demoníaca, para influenciar pessoas, e dentre essas pessoas, os nossos, os seus filhos, sua família, as pessoas que você ama. Por isso que você tem que ser um influenciador. E a única maneira de sermos um influenciador é se realmente somos influenciados profundamente pela palavra. E eu gostaria que isso entrasse, porque nós já falamos e temos falado muito sobre isso. A palavra não tem nada a ver com religião. E o dia que muitos de vocês entenderem o poder que há na palavra, a tua vida nunca mais será a mesma, o seu casamento nunca mais será o mesmo, seu financeiro nunca mais será o mesmo, nada na sua vida será a mesma coisa. Nada, absolutamente nada. Quando você entender isso profundamente, você vai ver que haverá uma mudança estrondosa, explosiva na sua vida. Então, eu vou começar essa leitura e vamos discorrendo aí. Tem muita coisa para falar. Deixa eu lembrá-los que no encerramento dessa reunião, nós vamos realizar o batismo nas águas, tá? Logo após essa reunião, teremos batismo nas águas. Então, eu não sei se muitos já, no decorrer da semana aí, nós falamos a respeito, vieram preparados para isso. E, de qualquer maneira, já se prepare para que você que ainda não desceu as águas do batismo, ou dentro de daquelas características que eu disse essa semana aí, você possa descer. Mas vamos aqui, vamos na palavra agora. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, diga comigo, como sábio arquiteto,
o fundamento, e outro edifica sobre ele. Diga comigo, mas veja cada um como edifica sobre ele. Vou mudar essa tradução, vou colocar na NVI, tá? Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. E o alicerce é Cristo. E outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. O alicerce já foi lançado. Eu comecei dizendo o seguinte, que só tem uma forma de Deus cumprir na sua vida o que Ele tem prometido. Se você entender e entrar no propósito. Você foi levantado como um influenciador. Nós somos influenciadores. Influenciadores da cultura da fé, da cultura do reino. E grave que ser um influenciador da cultura da fé, da cultura do reino, não existe aquele negócio que muitos falam assim, eu não quero falar, não falo de religião. Também não. Eu também não, mas eu falo por fé. Eu falo a linguagem da fé. Quando você estuda a história, Davi, numa determinada ocasião, Davi houve 400 homens endividados, desgostosos, 400 homens em situação de aperto, com uma vida derrotada, que se uniram a Davi. Davi transformou aqueles 400 homens desgostosos, endividados, em apertos, miseráveis, em 400 valentes poderosos. 400 valentes realmente extraordinários. Porque Davi não foi contagiado pelo espírito, que o texto diz que eram homens desgostosos, homens endividados, homens miseráveis. Então Davi não foi influenciado pelo espírito que estava nesses homens, mas Davi o influenciou com seu espírito. Está entendendo ou não? Sim ou não? Se eu dissesse assim para vocês, se eu fizesse a pergunta, quem gostaria que Deus o promovesse como promoveu José? Muitos, ou talvez todos, em sã consciência, diria, claro que eu quero. Mas aí a gente tem que pensar que, como pode José ser levado para o Egito como escravo e passar por situações tão terríveis como ele passou, e em nenhum momento o espírito do Egito entrou nele. Ele levou do espírito que estava nele para o Egito. O Egito não o influenciou. Ele influenciou o Egito. Por isso, se transformou no governador do Egito. Você pega, nós falamos a semana passada no encerramento do propósito, falei rapidamente sobre isso. Você pega hoje a ONU, as Nações Unidas, Organização das Nações Unidas, tem hoje leis e decretos que foram instituídas por Ciro
através da influência de Daniel. A cultura da fé, a cultura do reino, a influência do Espírito é transmitida através de nós, a igreja do Senhor. Lembre-se que você é a igreja do Senhor. Nós somos instrumentos para influenciar autoridades, influenciar leis, influenciar organizações, sistema, cultura, nossa cidade, o meio que estamos. Nós somos instrumentos para isso. E Deus está resgatando isso. Influenciadores. Pessoas que contagiam e não são contagiados. Porque se você nunca leu sobre isso, existe um fenômeno que as pessoas, que os especialistas estudam e ensinam sobre o contágio social. O que é o contágio social? Você é fruto do meio que você está. Você é contagiado pela mentalidade, pelo resultado, pelo espírito do meio que você está. O contágio social, se você anda com pessoas negativas, você será um negativo. Se você anda com pessoas da mentalidade derrotistas ou derrotadas, essa será a sua mentalidade. Se você anda com pessoas que carregam consigo o espírito do vitimismo, que é vítima das circunstâncias, vítima do passado, vítima do sistema, então essa será a sua mentalidade. Se você anda com pessoas fracassadas, há uma grande probabilidade de você ser um fracassado também. Se você anda com pessoas que o casamento é uma desgraça, você pode ter certeza que o seu casamento vai ser influenciado. E assim por diante. Isso é um fenômeno estudado, tá? Chama-se contágio social. Então, e a Bíblia diz, né, que as más companhias corrompem os bons? Pronto. As más companhias corrompem os bons costumes. E tem um outro versículo na Bíblia que diz assim: andarão dois juntos se não estão de acordo? Se anda junto quem está de acordo, que bate as ideias, bate o espírito, bate a mentalidade. Senão não anda, não bate, não tem nem assunto. Não é verdade? Desculpa a colocação que eu vou fazer. Cachaceiro atrai cachaceiro, botequeiro atrai botequeiro, fuxiqueiro atrai fuxiqueiro, porque gosta, bate, o assunto bate, o espírito é o mesmo. Quem gosta só de falar da vida dos outros, o assunto bate, gosta das rodinhas, não vê a hora de se reunir para poder falar, né? Porque é a mentalidade, é fruto do meio. Você já prestou atenção? Talvez você tenha... Tem alguns que vão se identificar profundamente com o que eu vou falar. Você já prestou atenção que tem pessoas, talvez as mulheres tenham um pouquinho mais de sensibilidade no que eu vou dizer. Já prestou atenção que tem pessoas, às vezes até na sua família, que uma saidinha que dá e vai num determinado lugar, ou está com determinadas pessoas, ou visita a família, a mentalidade volta diferente? Só de fazer uma visita na família já volta com outro espírito. É um almoço, é uma tarde que passa, é uma viagem que faz, hora que volta já é outro. Já voltou com outra mentalidade, já voltou com outro espírito, com outra maneira de falar. Então, são pessoas que são influenciadas. E o que Deus tem buscado?
O que Deus está levantando? Influenciadores. Influenciadores. Pessoas que influenciam com a cultura do reino. Arquitetos culturais. Porque se eu não for um influenciador, olha o que vai acontecer. O espírito que está lá fora e tem dominado, influenciado de forma negativa, com padrões baixíssimos, vai influenciar os meus. Talvez influencie um marido, influencie um filho, influencie a família, com aquele baixo padrão de mentalidade, de comportamento, uma mente, uma mentalidade de baixo padrão, uma vida de baixo padrão, é consequência. Então, você precisa entender que nós somos influenciadores do reino, da mentalidade do reino, da cultura do reino, da cultura da fé. Até porque os conselhos mais sábios você vai extrair da Bíblia Sagrada. Os mais sábios, os mais profundos, você vai extrair da Bíblia Sagrada. Para tudo. Teu casamento, para a tua vida profissional, para aprender a se comunicar da forma correta, falar de forma a construir, não derrubar. E é isso que Deus tem buscado. Falar nisso, eu estava falando na reunião anterior, nós estamos fazendo um trabalho bastante profundo com as nossas crianças, na escolinha, e os nossos professores, os professores do Ministério Mudança de Vida, estão todos passando por esse livro. E vou pedir a responsabilidade dos pais que adquiram esse livro. Chama-se As 5 Linguagens do Amor das Crianças, para que você, não adianta a igreja fazer um trabalho se em casa não fizer também. Não vai mudar nada. Porque, na verdade, a responsabilidade não é da igreja nem da escola, é da família, né? Essa é a responsabilidade de cada um. O que eu falava outro dia, talvez muitos não gostem do que eu falei, mas eu posso falar porque eu vejo a falta de... É uma loucura o que acontece, né? É uma loucura que as pessoas acham que casar é sexo, né? Então vamos casar e aí a gente vai poder fazer sexo todos os dias, todas as horas, quando quiser, e o casamento se resume nisso. Não se resume nisso, está longe de ser isso, e depois que você casa, você vai fazer menos sexo do que você imagina que você iria fazer, né? Porque a vida conjugal não se resume a isto, é muito mais do que isso, né? Cumplicidade, é amizade, é união de propósito, é cuidar um do outro, é doação recíproca e assim por diante. E aí, consequentemente, casamentos desajustados geram filhos desajustados, né? E vai ser um problema futuro, um problema muito sério futuro. E tem os 5 linguagens do amor para os casais. Inclusive eu falei aqui, eu acho que já foi embora, falei na reunião anterior, acho que dos casais já foram todos embora. E tem mais o pessoal, se você quiser depois passa na livraria, encomenda, e chega essa semana para você. Mas ainda tem os 5 linguagens do amor para crianças, porque a igreja está trabalhando profundamente com as nossas crianças. Todos os nossos professores vão passar por esse livro, né, aprendendo as linguagens do amor, aprendendo a detectar as atitudes, as reações de cada criança, porque tem uma linguagem, né? Tem uma linguagem. Assim como as 5 linguagens do amor, cada um tem uma forma de se expressar, né? E às vezes por falta de entendimento, como é a sua forma de expressar, há um problema em muitos relacionamentos, porque não entende, né? Acha que
a forma do outro amar deveria ser assim, assim, assado, e cada um tem uma forma de se expressar, uma forma de amar. Não que a gente não possa melhorar, mas quando você entende essa linguagem, então você passa a entender o que está acontecendo com o outro. Você passa a entender que não é uma displicência, que não é porque não seja do meu jeito, declarado, falado, e tem 5 linguagens distintas, né? Tem 5 formas distintas. E das crianças, começa os filhos não buscam pai perfeitos, mas buscam tempo de qualidade, e essa é uma das linguagens do amor das crianças. Depois, você que é pai, adquira, para que a gente possa fazer um trabalho junto com vocês, as suas crianças, e eu tenho certeza que vai melhorar muito, você vai aprender muito sobre as atitudes. Talvez tenha um filho mais agitadinho, mais com atitudes que você não gosta, e com certeza ele está te chamando a atenção para alguma coisa, e você só vai entender se você estudar sobre isso. Vamos lá. Se torne um arquiteto cultural. Essa é a chamada de a missão do Messias. Paulo fala aqui que lançou o alicerce, que é Cristo, e devemos construir em cima desse alicerce, deste fundamento que é Cristo. E adverte: veja cada um como constrói, e ele se apresenta como sábio construtor. Nós estamos aqui para construir em cima deste fundamento que é Cristo. Referência, por favor. Mateus diz assim, diga comigo: brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, assim brilhe. O mundo está perdido, e nós fomos levantados para ser uma luz no mundo. E se nós não estivermos cumprindo com o nosso papel, com o nosso propósito, sendo essa luz, sendo essa cidade edificada sobre um monte que todo mundo olha e vê, sendo essa luz que todo mundo segue, nós estamos fora do propósito. Por quê? Nós somos sal, nós somos luz, e sal tem que salgar e luz tem que iluminar. Sal preserva. E eu preciso que você entenda isso, senão você não vai influenciar nem em sua casa. E se você não influenciar a sua casa, outro vai influenciar. O diabo vai usar alguém para influenciar. E lá na frente muitos vão dizer assim: aonde eu errei? Errou porque não foi luz, errou porque não foi sal, errou porque não foi influenciador. E aí outros vão dizer assim: mas por que Deus não me abençoa? Porque você não é influenciador. Por que Ele vai abençoar e colocar numa posição de destaque quem não é influenciador? Ele precisa de influenciadores. Hoje o mundo está um caos, que está porque há muito poucos influenciadores. Os influenciadores do reino, essa luz está um tanto quanto apagada, quando deveria estar brilhando, quando deveria estar contagiando e não sendo contagiado. Nós fazemos parte do contágio positivo, não o contágio negativo que está aí. O que acontece hoje? Se não tiver um fundamento muito bom, e realmente você ser uma luz, ser o sal, ser um contagiador, um influenciador, acontece o que nós estamos vendo hoje. Aparece qualquer pessoa que aparentemente tem uma inteligência, com ideias tolas, ridículas, mas parece que é uma pessoa inteligente, parece que é uma pessoa que tem um grau de conhecimento elevado, influencia facilmente, influencia sua família, influencia seus filhos, influencia os que estão próximos a você, com as maiores atrocidades, aberrações, né? Como o ridículo do ridículo, que é a teoria, né, da evolução. Como, por exemplo, você não passa de um macaco evoluído. Não é verdade? Tem que ter muita fé para acreditar nisso.
Tem que ter muita fé natural, para acreditar. Você não passa de um amontoado de células, simplesmente, e aí vai se perdendo, né? Você nasce num corpo masculino, mas, né? Você nasce num corpo que tem o órgão masculino, mas você escolhe o que você quiser ser. Não o que Deus te criou para ser. Não o que Deus te criou para ser. Aparecem os ridículos dos ridículos e muitos vão sendo influenciados, destruindo suas próprias vidas. E tem um versículo na Bíblia que ninguém pode desprezar, Romanos 1. Como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, você não se importa com a vontade de Deus? Ele vai te entregar a uma mentalidade reprovável para fazer coisas que não deveria. Por quê? Porque tudo começa pelo eu me importo com o que Deus fala. Eu me importo com o que Deus pensa. E eu quero seguir o que Deus tem para mim. Porque eu fui criado à imagem do meu Senhor. Eu sou a imagem de Cristo. Eu sou a imagem do meu Criador. Né? E não de um macaco evoluído. Eu sou a imagem. Você vê que vai desconstruindo que a Bíblia, o que Deus trabalha, para que você aprenda que você foi criado à imagem dEle. E quanto mais você se aprofundar nele, porque nós somos os condutores da sabedoria de Cristo, e eu vou ler isso para você daqui a pouco. E cadê essa sabedoria? Eu sou condutor, a igreja tem essa missão de transferir a multiforme sabedoria do Senhor. Enquanto muitos estiver na igreja, só com a mentalidade de religião, você não sai do lugar. Você vai viver aquém do que Deus criou você para viver. Você não vai desfrutar do reino, da cultura do reino, da mentalidade do reino, do governo do reino, e sim nos baixos padrões lá de fora. Eu, Senhor, chamei para a justiça, segurarei firme em sua mão e o guardarei e farei de você um mediador para o povo. Diga comigo, um mediador para o povo. Nós somos mediadores. Nós somos influenciadores. Nós ditamos o padrão. Uma luz e uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos. Quantas pessoas hoje estão em prisões emocionais, cativos a uma vida miserável, derrotada? Livrar do calabouços que habitam na escuridão. Quantas pessoas estão aprisionadas na escuridão? Nós somos os instrumentos. Nós somos aqueles que mostramos com os nossos testemunhos nossa maneira de viver. Eu estava comentando agora há pouco. O ano passado eu detectei o quanto o padrão e o quanto aquilo que deveria ser normal para todo mundo o que deveria ser normal para todo mundo não é normal, é anormal e chama a atenção de muita gente, né? Eu sempre preservei, eu tenho como visão e propósito a união da família. E tanto é que eu sempre falo para vocês que tem algumas coisas que eu não abro mão. Como, por exemplo, de momentos com a família, almoçar com a família, sempre que possível, nós almoçamos quase todos os dias juntos, e as demais coisas procuramos fazer juntos, né? E o ano passado, o ano retrasado, principalmente quando nós entramos tomamos a decisão de mudar algumas coisas na nossa rotina, alimentação e atividade física. E aí, todo mundo, nós fomos juntos, matriculei todo mundo, né,
na academia e nós íamos juntos. E aí, eu me dei conta do quanto o padrão do mundo e das pessoas estão tão baixos. Se uma pessoa tivesse me procurado, se 2 pessoas tivessem me procurado, ou 3 pessoas tivessem me preocupado para falar a mesma coisa, vamos lá. Mas o que aconteceu? Deus sabe se é verdade ou não o que eu estou dizendo para você. No mínimo, 10 pessoas, no mínimo, por baixo, isso que chegou até mim, chegava em mim e dizia assim: cara, eu observo vocês aí, queria te parabenizar, porque não é normal isso. A família de vocês é tão bonita, vocês todos aqui, unidos. O outro chegava e dizia assim: cara, eu vejo você com seu filho, e vocês fazendo a atividade de vocês aí, eu ainda comentava com a minha mulher: nossa, que Deus me dê essa bênção, quando o meu crescer, eu quero poder fazer exatamente isso. O outro chegava: pô, cara, acho lindo, parabéns para vocês, viu, família de vocês, porque hoje estão acostumados com a família, cada um para um canto, cada um, desunidos. Então, uma coisa que deveria ser normal para todo mundo, chama atenção porque não é normal. É pelos baixos padrões lá de fora. Entende? É pelos baixos padrões. Hoje os filhos têm vergonha dos pais, têm vergonha de estar com os pais. Não é verdade? Eu não vou, porque não vão falar que eu sou filhinha de mamãe, que eu não cresci, que não sei o quê, não sei o quê. Não, pai, não, mãe, fica aqui. Eu criei os meus para ter orgulho de estar com a família, de estar juntos com os pais, ter orgulho, enfim, respeitar, honrar. E hoje, os padrões lá, aí fora, estão cada dia mais baixos. Padrão de família, padrão de mentalidade, uma mentalidade, um contágio social negativo, miserável. E nós fomos chamados para mudar isso, mudar padrões, mudar comportamentos, para mostrar a mentalidade, o comportamento do reino. Qual é a mentalidade e o comportamento do reino? Aonde Deus governa. E o quanto tudo flui. O quanto tudo dá certo. O quanto tudo é abençoado. Porque quando você vive a palavra carrega uma carga de bênção. Muita gente está na igreja, mas ainda não desfruta desses benefícios do reino. Por quê? Sabe por quê? Inclusive eu vou dizer para você qual é a tua mentalidade, principalmente quando você diz assim: eu estou na igreja, minha vida não mudou nada, porque a palavra não está em você. Você está na igreja, mas a palavra não está em você. Enquanto você estiver na igreja e a palavra não estiver verdadeiramente em você, não muda. Esse é o erro. Eu estou na igreja, mas não mudou nada. Claro, não, quem disse que está na igreja é o que vai mudar? A palavra tem que estar em você. A palavra tem que dirigir a sua vida. Você tem que ser dirigido pela palavra, fazer ou não fazer, escolher ou não escolher fazer, tomar decisões e deixar de tomar pela palavra. A palavra é que nos traz revelações profundíssimas. Você tem resposta para tudo e todas as áreas da sua vida na palavra. Só que eu preciso ter interesse, eu preciso buscar isso. Porque a palavra carrega uma carga de unção, de poder. Tanto é que por isso que o Senhor diz: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, vocês vão pedir o que vocês quiserem, e vos será feito. E aí a gente vai se libertando dos nossos vícios. Que vício, bispo? Todos. Todos. Inclusive do vício da mentalidade de pensar sempre errado de forma negativa. Eu estava dizendo na reunião anterior, você sabe o que eu descobri? Eu descobri que tem casais viciados em discussão. O senhor está brincando, bicho? Tem. É um vício. É um vício. Viciados em discussão.
Eu descobri isso. Não consegue ficar sem discussão. Mas por quê, bispo? Por quê? Porque é um vício, se tornou um vício, um hábito. Sabe que traz desgaste, sabe que vai trazer uma dor, um desgaste que não vale a pena, mas todo dia alguém planta a semente e o outro morde a isca, né? Ou lança a isca e o outro morde. E todos os dias, é como se fosse para chamar atenção, como se é uma maneira de chamar atenção, de existir, uma forma errada. Como pensar errado é um vício. A gente aprende a pensar de uma como o vitimismo, mania de perseguição, e a gente desenvolve essa linha de pensamento, alimenta isso, não se liberta disso, e o diabo trabalha para isso, para mantê-lo no mesmo lugar, para mantê-lo na mesma situação, na mesma derrota, na mesma vida miserável, nas mesmas atitudes miseráveis. Enquanto muitos não entenderem e se tornarem influenciadores do reino, dos padrões do reino, vai ser assim, um jornal te influencia. Inclusive, olha o que eu vou dizer para você. Se você diz que tem algum objetivo na vida, tem uma meta para a tua vida, tem um sonho, que você quer crescer, que você quer prosperar, que você quer ser uma pessoa bem-sucedida, analise se as suas redes sociais estão de acordo com o seu propósito de vida. Analise se o que você acessa nas suas redes sociais, os vídeos que você acessa, está de acordo com os seus objetivos. Analise profundamente se o que você lê, coloca para dentro, está de acordo com os seus objetivos. Porque senão, é só conversa fiada. Você diz que quer uma coisa, mas você está fazendo outra. Você está colocando para dentro coisas que vão te tirar cada vez mais do seu propósito, do seu objetivo, da sua meta. Inclusive, nós somos frutos daquilo que nós colocamos para dentro. Por que eu, particularmente, eu não assisto TV aberta faz uma data? Nem Jornal Nacional, bispo? Não. Por quê? Porque não me interessa. Não tem nada que me acrescenta lá. Nada. Às vezes até uma notícia vem para poder contagiar. Ou contaminar. E eu não quero nada que contamine a minha fé. Não quero nada que contamine o espírito que eu preciso para chegar onde eu quero. Colocar para dentro o que edifica. Colocar para dentro o que traz crescimento. Colocar para dentro o que expande a minha fé. Que me leva a pensar certo, falar certo e agir certo. Não o que me leva a pensar errado, falar errado, agir errado. Nós somos influenciadores. Não quero ser influenciado, eu vou influenciar. E se eu não posso influenciar aquilo lá, então não vou nem perder tempo com aquilo. Quanto mais você entender isso, mais você vai dar condições a Deus te promover. Deus vai te colocar nos lugares mais altos. Porque você é um influenciador. Você é um arquiteto cultural. Você muda a cultura de onde você está. A cultura do reino está em você. A cultura da fé está em você. E você influencia. Você influencia na sua casa, você influencia no seu trabalho, você influencia as pessoas que estão próximos a você, você influencia, você contagia essas pessoas e você não é contagiado por elas. Amém? Mas para isso acontecer, o Espírito do Senhor soberano está sobre mim. Diga comigo, pois o Senhor me ungiu. Para o quê? Nós somos
ungidos para levar boas novas. Nós somos ungidos para dizer, querido, não tem que ser assim, precisa ser assim. Deus tem uma vida maravilhosa para você, uma vida vitoriosa para você. Outro dia eu falei sobre isso, né? Outro dia eu não fico pregando para os outros não, gente. Mas se der a deixa, eu vou falar. Alguém chegou para mim e falou assim, chegou perto de mim e disse assim, falou um palavrão, fala casamento, cara, casamento é... E quando ele falou daquela forma negativa, foi a deixa que ele deu para mim. Eu disse, não é não. Sou casado há quase 27 anos e o meu casamento é uma bênção. Maravilhoso. Agora, você precisa aprender a conduzir da maneira certa. Qualquer casamento que for conduzido errado, vai ser realmente um caos. Mas, quando for conduzido da maneira certa, vai ser maravilhoso. Uma bênção. Porque a Bíblia diz que é assim. É fácil? Não, não é. Mas é uma vida de doação. É o famoso... Porque a gente é egoísta, né? A pessoa já fala assim, eu só quero ser feliz. E fazer feliz, você não quer? Hã? Porque já começa o erro, né? Eu quero ser feliz. Então vamos mudar a frase. Eu quero te fazer feliz. Começa assim. Porque a gente nós estamos nos colocando na posição de doadores. De dar. E não só de querer receber. Né? E no mais, gente madura senta, conversa e ajusta. Nós somos adultos. Vamos sentar, vamos conversar. Vamos acertar. Ué, nós casamos para que desse certo. Nós não casamos para separar. É verdade ou não é? Não nos casamos para nos separar. E nós casamos com o propósito de construirmos uma vida maravilhosa. Agora vamos sentar e vamos ajustar. Para que seja assim. O que nos uniu? Porque depois de algum tempo de casamento só vê o negativo no outro. Mas espera aí, quando vocês se uniram, como foi? Quais foram as qualidades que você viu? Então vamos resgatar, vamos buscar isso de volta, vamos melhorar, vamos ajustar isso. O problema é que muitos não fazem mais questão e acham que com a sorte um dia vai mudar. Com a sorte não vai mudar, vai mudar com atitudes, vai melhorar com atitudes, com decisões importantes. Né? Com mudanças importantes. Sabe a lei do retorno? Você quer saber se você está acertando? Qualquer área da sua vida, veja o retorno que você está tendo. Tudo tem um retorno. O que você dá, o que você recebe. E a gente precisa entender, espera aí, qual a mensagem que eu estou enviando? O que eu estou dando? É o que eu vou receber. Né? E eu começar a enviar a mensagem certa. Eu vou começar a agir de forma a enviar a mensagem que realmente, talvez eu até tenha uma intenção, mas envio uma mensagem errada, de forma errada, com tom de voz errado, com as palavras erradas. Não é verdade? Tem formas e formas da gente se expressar. E se a gente se expressar da forma certa... Eu descobri há algum tempo, já falei sobre isso, que quem quer ser bem sucedido em qualquer área da vida, qualquer, ponto de partida, boa comunicação. Se você for um bom comunicador, você vai ser bem sucedido em qualquer área da sua vida. Porque tudo depende da comunicação. É verdade ou não é? Casamento não precisa de uma boa comunicação? Sim ou não? No trabalho não precisa de uma boa comunicação? Com seus clientes não precisa de uma boa comunicação? Quem se comunica muito mal, vai viver uma vida muito mal. Resultados fracassados, limitados. Pela comunicação. É o tom, a forma, as palavras que usa, com a carga emocional. Né? Com a carga emocional.
E a gente precisa dosar tudo isso. Porque às vezes a gente fala assim, né? A gente fala com semblante, a gente fala gesticulando, e talvez a gente envie uma mensagem que não é boa. Não é verdade? Você pode enviar, porque nós estamos o tempo todo nos comunicando. Se eu não falar nada e fizer assim, ó, não me comuniquei? Sim ou não? O que eu me comuniquei aqui? Alguma insatisfação, não foi? Ó, não preciso nem falar nada, eu só olho, você fala comigo, eu faço assim. Não foi uma comunicação? Sim ou não? A gente está o tempo todo se comunicando. E às vezes a mensagem, né? A mensagem que a gente está mandando não é boa. Fisionomia. Sua face, como você está, qual a sua expressão facial. Né? Tem gente que fala demais com as mãos. Não é? E aí, a hora que você já faz assim com as mãos, o outro já fecha o coração. Porque você já transferiu um dedão apontado, né? Uma coisa autoritária, já fecha o coração. Então a gente precisa achar, né? Buscar todo esse equilíbrio para poder passar a mensagem certa. Porque às vezes até a intenção é boa, mas a forma está errada. Né? Quer passar uma mensagem, mas a forma está errada. O tom está errado, a comunicação está errada. Facial, a gesticulação, o semblante que está, o tom de voz e assim por diante. Nós somos influenciadores. Nós somos influenciadores. Estamos influenciando o tempo todo, negativamente ou positivamente. Levar boas novas aos pobres, ele me enviou para consolar os de coração quebrantado. Diga comigo, ele me enviou para consolar os de coração quebrantado, para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Olha isso. Sabe o famoso, nós somos libertos para libertar, abençoados para abençoar? Nós precisamos fazer. Nós somos abençoados para abençoar. Nós fomos libertos para libertar outros. Nós somos prosperados para prosperar. O problema é que a gente não passa para frente. E precisamos estar atentos. Olha o que eu disse para você. Se você não contagiar, se você não for um influenciador, um contagiador, você será influenciado e contagiado. E o pior, talvez o diabo vai usar alguém para influenciar os seus. E já parou para pensar? Né? Igual eu estava falando outro dia de alguém que foi falar com um membro da igreja e falou assim, cara, não sou, acho que não está certa a forma de você conduzir a vida do seu filho. Não, deixa o mundo ensinar. O cara da igreja, o membro da igreja disse assim, o que você falou? Deixa o quê? O mundo ensinar o meu filho? O que esse mundo tem para ensinar meu filho? E você vai fazer isso com o seu? Você tem coragem de fazer isso com o seu? O que esse mundo tem para ensinar para os nossos filhos? Deformando a personalidade deles. Como eu disse, né? Você vê que hoje, querendo escola é outra coisa que a gente tem que se posicionar. Escola, querido, é para alfabetizar filho, não para doutrinar. Escola é para alfabetizar, ensinar a ler e escrever, ponto. Não ensine mais nada, porque o resto eu ensino eu. Porque senão, está vindo aí, né? Quanta loucura está sendo trabalhado dentro das escolas para já deformar as nossas crianças, colocar confusão mental nas crianças, deformar a personalidade delas. Como, inclusive, você
não é o que Deus te criou para ser. Você pode ser o que você quiser. Entendeu? Você pode ter nascido num corpinho masculino, mas você pode ser uma menininha se você quiser. Olha que loucura. Coisa satânica, diabólica. E deformando e trabalhando, comprometendo o futuro. Você não é o que Deus criou você para ser. E para o futuro que Ele te criou, porque aí já começa a comprometer, né? O futuro. É sério. Por isso que nós somos influenciadores. Influenciadores da nossa família, influenciadores do nosso trabalho, influenciadores da cultura ao nosso redor, de autoridade, como eu disse. Nós temos que ser uma espécie de Davi, que os desgostosos e endividados, que gosta de falar de forma negativa, são contagiados pelo Espírito que está em nós. Porque, já prestou atenção? Tem pessoas que ele chega perto de você, é só que a coisa está feia, a coisa está preta, e esse país aqui tem que botar fogo nele, tem que botar fogo, tem que queimar, isso aqui não vira mais nada, isso aqui está um caos. Nós somos influenciadores. Não, querido. Isso aqui não tem mais jeito, ninguém mais, né, vai prosperar, ninguém mais vai crescer. Não, fale por você, por mim não. O país é uma bênção, e se você estiver esperando alguma coisa do país, né, o que você está fazendo pelo país? O que você está fazendo pelas pessoas? O que a gente está fazendo? Qual a nossa contribuição? Primeira coisa, que o meu governo não é desta terra. Né? Nós somos cidadãos do reino. E cidadãos do reino colhem resultados do reino. É isso que eu quero ensinar você. Se você viver segundo simplesmente aos padrões do mundo, você não vai desfrutar dos padrões do reino. Aquilo que nós já ensinamos, que nós ressuscitamos com Cristo. E quem ressuscita, ressuscita para uma nova vida. Tudo novo. Quem ressuscita, ressuscita para uma vida gloriosa. Jesus já ressuscitou para uma vida gloriosa, para um corpo glorioso já. Ele me enviou para dizer aos que choram, diga comigo, que é chegado o tempo do favor do Senhor. Olha isso, para quem? Para quantos você está dizendo isso? Né? Tem muita gente chorando. Querido, você tem o favor do Senhor, você não precisa chorar mais. Você vai continuar chorando se quiser. Porque se você não quiser, você não vai chorar nunca mais. Porque tem saída, tem jeito, tem solução. Tem uma vida gloriosa preparada para você. Uma vida extraordinária preparada para você. Agora, ela não vai mudar você fazendo a mesma coisa. Nós somos influenciadores. O tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. A todos que choram em Sião dará, diga comigo, uma bela coroa em vez de cinzas. Coroa, honra, posição de honra. Uma alegre bênção em vez de lamento. Louvores festivos em vez de desespero. E nós somos os instrumentos para essas boas novas. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória, árvores com raízes profundas. Reconstruirão as antigas ruínas e restaurarão os lugares desde muito destruídos e renovarão, diga comigo, as cidades devastadas, as gerações e gerações. Olha, nós somos instrumentos para renovar a cidade. Padrões, cultura. Influenciar. Por isso que você não pode sair daqui com a mesma mentalidade. A quem você está influenciando? Talvez você não está influenciando nem os seus. E precisa influenciar. E como nós influenciamos se nós não vivermos? Se isso não estiver dentro de nós? A palavra tem que estar dentro de nós. A partir do momento que a palavra está, é natural.
Você não vai ser influenciado pelos padrões baixos aí de fora. E, consequentemente, os resultados aí de fora. Estrangeiros serão seus servos, alimentarão seus rebanhos, levarão seus campos e cuidarão de suas videiras. Vocês serão chamados de sacerdotes do Senhor, ministros de nosso Deus. Das riquezas das nações se alimentarão, ou seja, dos outros povos, e se orgulharão de possuírem os tesouros delas. Em lugar de vergonha e desonra, diga comigo, desfrutarão uma porção dupla de honra, terão prosperidade em dobro, e a sua terra, em sua terra e a sua alegria sem fim. Essa deve ser a nossa realidade. Essa deve ser a sua vida. Por isso que você tem que ser influenciado pela palavra. Ao invés de questionar e dizer, mas não está assim na minha vida, não está acontecendo assim. Mas aí a pergunta é, por quê? Porque tem que ser assim. E a palavra que eu sempre digo, se está escrito, tem que se cumprir. Se está escrito, tem que se cumprir na sua vida. Agora, se essa mentalidade não estiver dentro de você, como é que você vai influenciar? Você vai fazer parte do grupo aqui, ó. Você vai ser o que vai ser consolado, você vai ser o que vai ser restaurado. É o que está em cinzas, no pó. Mas nós somos instrumentos de boas novas. Nós somos os mensageiros. Próximo. Pois eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e a maldade. Recompensarei meu povo fielmente e farei com ele aliança permanente. Seus descendentes serão reconhecidos e honrados entre as nações. Diga comigo, todos saberão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Todo mundo tem que saber. Todo mundo tem que ver isso. Que a sua vida é diferente, que os resultados é diferente, que o seu casamento é diferente. Olha, não fique triste comigo, partir dos meus obreiros, tá? É triste demais muitos serem simplesmente ouvintes. A vida de quantas pessoas estão sendo transformadas. Eu sempre digo, a cada transmissão que eu termino 9 horas da manhã, semana passada eu terminei as transmissões, eu tive tanto testemunho, pessoas dizendo, a minha vida nunca mais será a mesma. O que eu aprendi, o que eu recebi, nesse período dos 52 dias, foi uma injeção para a transformação total da minha vida nunca mais será a mesma. Espera aí, por que a vida, essas pessoas recebem dessa forma, e alguns não recebem da mesma forma? Quando alguns dizem assim, não é bem assim, você está certíssimo, e na sua vida não será, nunca será assim, porque essa é a sua mentalidade. Sabe quando se torna assim na vida da gente? Quando a gente diz justamente, se está escrito, o problema não está aqui, o problema não está aqui. O problema está aqui. Então eu preciso mudar isso aqui. Porque a palavra, ela vem há milhares de anos transformando vidas. E não vai transformar a sua? Não vai fazer de você um influenciador? Que a sua vida seja um espelho para muita gente? Um exemplo para muita gente? Você seja um exemplo de fé, um exemplo de mentalidade evoluída, um exemplo de palavras que acrescentam e edificam.
um influenciador, alguém que contagia. E também quem não quer a vida mudada também larga para lá. Eu já aprendi isso, que eu não consigo ajudar quem não quer ser ajudado. Eu já aprendi isso também. Gasto muito tempo não, viu? É igual aquela mentalidade, né? A pessoa fala assim, olha algumas coisas, né? Que precisa mudar. Existem pessoas, como eu disse, né? A pessoa, ela sempre está esperando só que alguém faça alguma coisa por ela. Sempre está esperando, né? Que alguém tem que fazer alguma coisa por mim, alguém tem que me ajudar, alguém tem que fazer. Porque, querido, se você não entender que você precisa fazer por você, você vai passar uma vida inteira desse jeito, esperando que alguém faça alguma coisa por você, vai ficar igual o paralítico do tanque de Betesda. 38 anos esperando que alguém ajude você a te colocar no tanque, e você vai continuar paralítico, não vai sair do lugar. Você precisa fazer por você. Você precisa, e o que você tem que fazer, ninguém vai fazer. Começa o que eu disse, se você não buscar, espera aí, eu quero essa mentalidade, a mentalidade do reino, eu quero ser um influenciador, eu quero a cultura. Olha, a cultura talvez seja fruto do meio, da cultura que você foi criado até hoje. Talvez você seja. Que cultura é costumes, são tradições. Talvez até hoje você é fruto desse meio. Da mesma mentalidade, você pensa com a cabeça dos seus pais, dos seus tios, com a mesma negatividade, com a mesma agressividade. Mas você quer desfrutar do reino, mas a sua mentalidade, a sua cultura é ainda das tradições familiares. E aí, como é que vai mudar? É o desconstruir para construir. É o desaprender para reaprender. Outro dia eu disse isso para um casal, eu disse assim, vocês querem vencer de verdade? Então desaprenda e reaprenda. Precisa desaprender, que o que está aqui está tudo errado. Então tem que desaprender, vamos desaprender, porque chega um momento na vida que a gente tem que ser inteligente e falar isso. Não, vou desaprender tudo, agora eu vou reaprender da forma certa. Porque eu quero uma vida vitoriosa, extraordinária, abençoada. Amém? É imensa a minha alegria no Senhor, meu Deus, pois Ele me vestiu com roupas de salvação, pôs em mim um manto de justiça, sou como o noivo com suas vestes de casamento e como a noiva com joias. O Senhor soberano mostrará a sua justiça às nações do mundo, todos o louvarão, será como um jardim, diga comigo, será como um jardim no começo da primavera. Como é um jardim no começo da primavera? Como é? Extremamente florido. Daqui a pouco chega a primavera, a gente começa a olhar nas ruas aí, tudo florido, bonito. Você sai nas rodovias, você vê aqueles ipês maravilhosos, amarelo, roxo, né, rosa, branco, todas as cores, tudo florido, lindo. Nós seremos como um jardim no começo da primavera, sempre florido, uma vida florida. Filipenses 2,15-16, para que venham tornar-se puros, diga comigo, para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, diga, no meio de uma geração corrompida e depravada, já respondendo, né? Ai, como é que eu vou mudar isso no meio que eu estou? Como é que eu vou fazer diferente no meio que eu estou, bicho? Ó, para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Vocês brilham no meio de uma geração corrompida e depravada, vocês brilham como estrelas no universo.
a atitude de vocês, a conduta de vocês, a vida de vocês, os resultados de vocês, vocês brilham em meio a uma geração corrompida e depravada. Vocês são como estrelas. No universo. Amém? Influenciadores. Nós lemos ali atrás, assim brilhe, assim a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. A cultura da fé, arquitetos culturais, mentalidade do reino. Vocês estão influenciando. E depois você mostra com resultado. Porque é resultado que conta. Porque o resultado aparece. Viu? O resultado aparece. Fique tranquilo que o resultado aparece. E aí você prova que tem gente que tem blá blá blá. Você chega e mostra com resultado. Isso aqui é o resultado, querido. Assim no dia de Cristo, retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Que lindo, hein? Paulo falando sobre isso. Falando novamente ao povo, Jesus disse, diga comigo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. Poxa vida, peraí, vamos lá. Sabe qual é o nosso problema? Peraí, eu sou a luz do mundo, quem me segue, diga comigo, nunca. Peraí, esse nunca aqui tem um peso, hein? Nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Não caminha em trevas, sabe para onde vai, caminha na luz. A luz dissipa as trevas. Os resultados aparecem. Mas vem cá, eu sou a luz do mundo, quem me segue? Quem me segue? Mas é seguir de verdade, é imitar, na conduta, no caráter. É aquela pergunta, o que Jesus faria no meu lugar? Como Jesus agiria no meu lugar? Que atitude Jesus teria no meu lugar? Essa pergunta a gente deveria fazê-la continuamente. Como Jesus faria agora? Que atitude Jesus teria no meu lugar? A gente já sabe o que fazer. Sabia? Quando você tiver dúvida do que fazer, pergunte o que Jesus faria. E aquilo que você entender que é o que Jesus faria ou não faria, saiba que é o que você tem que fazer ou não fazer. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nas quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Olha isso, hein? O espírito que agora está atuando, diga comigo, nos que vivem na desobediência. Volta ali, por favor. O príncipe do poder do ar, que são potestades, principados malignos, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Passa, por favor. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo, anteriormente, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça
vocês são salvos. Deus nos ressuscitou, diga comigo, Deus nos ressuscitou com Cristo. Deus nos ressuscitou com Cristo. E quando você ressuscita, você não é a mesma pessoa. Não tem as mesmas atitudes. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras, tempos que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Embora eu seja o menor, Efésios 3, o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que, diga comigo, a intenção dessa graça era que, mediante a igreja, quem é a igreja? Essa é a igreja, o templo físico, e aí está o templo do Espírito Santo, que é você, a igreja lá fora. Mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida. Você, nós como igreja, nós transmitimos a multiforme sabedoria de Deus. Isso é muito forte. Nós transmitimos, nós ensinamos, nós tornamos conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Por isso que ela é derramada sobre nós. Tornar-se conhecido dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Viva isso. Essa é a vocação. Se nós temos cobrado muito de Deus, Deus me abençoa, mas para quê? Se você não é influenciador e não pretende influenciar. Deus quer que você seja influenciador. Deus quer que você seja arquiteto cultural do meio que você está. Que você influencie sua família. Que você influencie seus funcionários. Que você influencie seus familiares. Que você influencie seus filhos. Que você influencie os colegas de trabalho. Que você influencie as pessoas que estão ao seu redor. Que nós influenciamos autoridades. Que nós influenciamos empresários. Que nós influenciamos a cultura. Nós somos influenciadores. E pode prestar atenção que Deus está levantando muita gente importante para isso. Para influenciar. É a cultura do reino, é a cultura da fé. Faça parte disso. E Deus vai colocá-lo numa posição de honra. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns, diga comigo, para apóstolos,
outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Portanto, diga comigo, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Como nós imitamos a Deus? Como nós somos imitadores de Cristo? Atitude, conduta, fé. Influenciando. Você vê que Jesus chegou influenciando com seus ensinamentos, com a fé que estava dentro dele. Estou terminando, vou fazer a última leitura aqui. Vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Finalmente, fortaleçam-se. Diga comigo, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E uma das formas de atuação é através do baixo padrão cultural. Uma das formas. Às vezes as pessoas ficam tão presas achando que há uma força opositora que te impede de prosperar, que te amarra a tua vida, e eu vou dizer que muito pior do que essa é aquele baixo padrão de mentalidade. É a forma que o diabo mantém a tua mente, tua forma de pensar. E nós somos instrumentos para destruir esse baixo padrão de mentalidade, de comportamento que existe aí fora, ou muitas vezes até mesmo entrando já em nossos lares. A nossa luta não é contra seres humanos, nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo, e estar atento e combatendo, né, com essa cultura, a mentalidade da fé, a mentalidade do reino, com os ensinamentos bíblicos, porque passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. Até o que Deus fez vai passar, mas o que Ele falou não. O que Ele falou vai permanecer e vai se cumprir. Amém? Aí, olha isso aqui. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão em pé e firmes. Assim, mantenham sua posição colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas. Pise em cima do evangelho da paz, para que estejam inteiramente preparados. Você vê que a preparação com as boas novas de Cristo. Como é que você vai estar preparado? Caminhando em cima das boas novas. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Diga comigo, pensamentos contrários a Deus. Porque as flechas são setas, setas vêm para atingir a mente. Com pensamentos errados, sentimentos errados. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Você sabe que tem uma coisa muito
Leia isso aqui comigo. Diga, embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Você vê que a nossa batalha não é conforme os padrões humanos, os padrões lá de fora. Embora sejamos humanos, não lutamos. E sabe uma coisa que é muito interessante nisso aqui? Que em toda a armadura não tem nada para as costas. É só para frente. Você viu? Coloque nas suas costas o escudo, coloque nas suas costas a couraça. Não tem nada para as costas. As costas, por isso que você tem que ir para frente, tem que ir para o campo de batalha, tem que enfrentar. A retaguarda está Cristo. Amém? Cristo está lá, ó, protegendo a retaguarda, guardando o entrar e o sair. Mas nós temos que ir para a batalha, enfrentar o que tem que enfrentar, combater o que tem que combater, né? Destruir pela fé o que tem que ser destruído. Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos, por gentileza. Entenda o que o Espírito Santo fala conosco como igreja. Seja um arquiteto cultural do meio que você está. Seja um influenciador. Um influenciador. E quanto mais você se tornar um influenciador, mais Deus vai te promover. Você não é influenciado, você influencia. A cultura do reino, a mentalidade da fé. Nós fomos chamados para mudar culturas, situações, lugares, cidades, pessoas. Nós fomos chamados para influenciar, contagiar e não sermos contagiados. Seja um influenciador do reino. E você vai dar condições de Deus te colocar nos lugares mais altos. Porque quando se levantam influenciadores, Deus os coloca em uma posição de honra, de destaque. Numa posição elevada. Influencie sua família, influencie seus filhos, influencie seus familiares, influencie seus amigos, influencie seus funcionários, influencie seus patrões, influencie o meio social que você está. Deus te chamou para ser um influenciador. Nós não vivemos dizendo para as pessoas, Jesus te ama, Jesus mandou eu te dizer. Querido, mas o Espírito que está em nós é tão contagiante. O mundo é carente. As pessoas, o padrão lá fora está muito baixo. Pessoas negativas, pessoas prisioneiros, escravos, gente que está vivendo na escuridão, aprisionado na escuridão. E quando você chega com esse espírito contagiante, lindo, você não precisa viver isso. Deus tem liberdade para você. Deus tem uma vida gloriosa, extraordinária. Você não precisa viver nessa prisão, nesse sofrimento. Nós fomos ungidos para levar as boas novas. Leve. Porque não tem meio termo. Ou a gente contagia ou nós somos contagiados. Ou nós contagiamos, ou vão contagiar os nossos. Não deixa não. Contagie você. Cuidado. Veja onde você está.
Analise profundamente onde você está. Porque você pode ser fruto do contágio social. Você foi contagiado pela mentalidade da família, contagiado pelo meio social que está, contagiado por alguém que se intitulava inteligente, mas não deu conta da própria vida. Não tem fruto na própria vida. Muitos estão assim, sabe? Infelizmente, basta alguém que muitos olham e dizem assim, tem uma certa inteligência. Aqueles que tentam deformar a nossa crença tão linda de termos sido criados à imagem e semelhança do nosso Criador, que temos a imagem e semelhança do nosso Criador, que é algo tão lindo. Aqueles que tentam nos comparar a um macaco evoluído, teoricamente são gente inteligente. Gente que fala com inteligência. Para começar, o diabo não é um ser burro. Quem acha que ele é burro, está equivocado. É um ser inteligente. Ninguém pode esquecer que ele ocupou a posição mais alta na glória. Então sabe profundamente das coisas. Tome essa decisão e peça ao Espírito Santo que faça de você um influenciador, que faça de você aquele que contagia, que muda culturas, faça de você um arquiteto cultural, que faça de você um influenciador do reino, que você influencie a sua família, que você influencie seus filhos, que você influencie todas as pessoas que Deus vai colocar no seu caminho. Que você seja um grande instrumento. Um instrumento para contagiar de forma tão linda e positiva milhares de prisioneiros que estão em escuridão, estão nas trevas, estão gemendo, sofrendo. Que Deus faça de você esse canal transmissor da multiforme sabedoria dele. Olha que lindo. Nós somos o canal da multiforme sabedoria de Deus. Das muitas formas de sabedoria do nosso Senhor. E isso é poderoso demais. E nós vamos destruir esses baixos padrões malignos, satânicos do mundo. Não terá poder sobre os nossos, sobre a nossa casa, a nossa família. Isso é fruto desse contágio, dessa influência, porque nós já fomos influenciados por Cristo, nós já fomos influenciados pela sua palavra, e quem é influenciado verdadeiramente por Cristo e é dirigido pelo Espírito é um caminho sem volta, não tem volta, que a gente aprende que é o único caminho, e dá certo, é glorioso, é poderoso, há um fluir, é um fluir em nós e através de nós. Tome essa decisão. Cuidado para não estar com as más companhias corrompem os bons costumes. Gente derrotada não vai te conduzir, não vai te influenciar para a vitória. Casais problemáticos não é uma boa influência para o seu casamento. Pessoas com a mentalidade de fracasso, que só vive para reclamar, com espírito de vitimismo, que o mundo faz complô contra ela, não vai te ajudar também, não vai ser uma boa influência para você. E se você não estiver na posição de influenciador, você vai ser influenciado. Então seja um influenciador. Diga ao Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo.
Me ajuda, Espírito Santo, porque eu quero ser um influenciador. Eu quero ser um influenciador, eu quero contagiar. Eu quero contagiar com o Espírito, com a fé, com o Espírito de mais que vencedor que está em mim. O Espírito de mais que vencedor. Eu quero contagiar com o Espírito Santo, com essa mentalidade evoluída, essa mentalidade vitoriosa, essa mentalidade do reino, que não há escassez, que não há o que eu não possa superar. Lembre-se, vencedores, nós somos mais do que vencedores. Quem são esses? Aqueles que venceu todas as suas dores, desafios, guerras, que tende a vencer sempre, sempre. Esse é o espírito de mais que vencedor. A mentalidade da prosperidade do reino. Verbo prosperar, progredir, significa progredir, ter bom êxito, ser bem-sucedido em tudo, tudo o que faz. Essa tem que ser a sua mentalidade. Se está escrito, tem que se cumprir, e assim será na sua vida. E você vai contagiar, o seu casamento vai contagiar o casamento de outros. A sua vida financeira, seus negócios, vai influenciar outras pessoas. A mentalidade de fé, a mentalidade do reino que está em você, vai mudar culturas e padrões. Padrão de comportamento, padrões de comportamento negativos, mentalidades negativas que estão lá fora. Você vai mudar, você vai influenciar, você vai contagiar. E é isso que Deus está chamando. Vamos mudar nossa cidade. Começa por nós, vamos mudar nossa cidade. Vamos estabelecer a cultura do reino na nossa cidade. Vamos estabelecer a cultura do reino aonde estivermos. E nós moramos aqui, nós temos condições de mudar totalmente a cultura dessa cidade. Nós somos um exército. Se todo mundo falar a mesma língua, tiver a mesma cultura, a mesma mentalidade, nós vamos influenciar. E nós vamos contagiar de forma positiva, vitoriosa. E vamos elevar os padrões, não só da cidade, vamos subir nós em padrão. Os nossos vão subir e vamos para um outro nível. Deus está chamando vocês para a posição de governo, de líderes, liderança. Seja o Davi que influenciou os 400 gostosos. Seja Daniel, que influenciou o rei a ponto de ter um decreto até hoje nas Nações Unidas, que foi um homem de Deus que influenciou. Nós mudamos culturas, leis, cidades, governos, autoridades. Nós somos influenciadores. O Espírito de Deus age em nós e através de nós. Ó Espírito Santo, ajude-nos. Ajude-nos, ó Espírito Santo. Fala melhor às mentes e aos corações, Espírito Santo. Levanta aqui no nosso meio grandes influenciadores, arquitetos culturais, que traz a construção de uma nova cultura, uma nova mentalidade, a mentalidade da fé, a mentalidade do reino, os padrões do reino, essa vida gloriosa, poderosa, extraordinária, para todas as áreas. Abençoe, Espírito Santo. Abençoe, fale com cada um, fortaleça, levanta, unge cada um, Espírito Santo. Que Ele influencie a casa, a família, os filhos, local de trabalho. Que Ele influencie, meu Deus, por onde Ele passar. Ah, Espírito Santo, haja através de nós. Haja poderosamente através de nós. Que essa mentalidade, que esse Espírito esteja em nós. E que nós possamos nos tornarmos, que nós venhamos nos tornar
grandes influenciadores. Eu oro por todos, Senhor. Toma a vida de cada um, Senhor. E fala profundamente às mentes e aos corações. Influencie para que Ele possa influenciar, Senhor. E que essa palavra penetre profundamente o nosso espírito. Diga: Espírito Santo, faça de mim um influenciador. Diga: Espírito Santo, eu quero influenciar minha família, eu quero influenciar as pessoas que estiverem próximos de mim, eu quero ser um influenciador em todos os lugares. Diga: eu quero ser um arquiteto cultural, estabelecer a cultura do reino, a cultura da fé, em nome do Senhor Jesus. Faça de mim um canal. Eu quero ser um condutor das boas novas de Cristo. Amém e amém. Para Jesus bem forte.